Olá, boa tarde. Mais uma vez com episódios do PharmaCast. Hoje trazendo então a fiscal da Vigilância Sanitária do município de Cascavel, Meriele Gonçalves. Meriele, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui com vocês. Também aqui os acadêmicos do curso de farmácia, Guilherme, Emily, Mariana e Leonardo. Muito obrigada também pela presença. É um prazer estar com vocês aqui, conversando hoje de um assunto tão importante, né? Que é a parte de estabelecimentos de estética, né? Condições higiênico-sanitárias em estabelecimentos de estética. Uma área que hoje, para o farmacêutico, além de outros profissionais, está tão em alta, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Vamos conversar um pouquinho, então, em Sim, relação a questões, condições higiênico-sanitárias em estabelecimentos de estética. Guilherme, vamos começar? Boa tarde, prof. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Merielle. Então, vamos começar um pouquinho com uma contextualização geral. Merielle, a gente queria saber quais são as exigências sanitárias básicas para a abertura de um consultório farmacêutico de estética. Que bom. Essa é a primeira pergunta realmente muito importante, Guilherme, porque às vezes o profissional ele acaba saindo da faculdade e fica um pouco no escuro. E agora, por onde eu começo? E como é importante saber os passos certos para que você não erre. Eu sempre falo que depois que você se forma, você tem um sonho, né? E, de repente, a vigilância bate lá na tua porta. E esse sonho não pode ser frustrado. Então, primeiramente, quero dizer que nós estamos lá para orientar, dar todo esse respaldo para vocês iniciarem de uma forma correta. Então, hoje, para quem vai atuar na área de estética, a primeira coisa que é mais importante é entender qual é o espaço que eu vou ter, o que eu quero ter nesse estabelecimento, se é só eu, se é outro profissional, se é um profissional junto comigo que vai fazer outras coisas, né? Então, primeiro o espaço, e dentro desse espaço eu preciso contratar o quê? Um engenheiro ou um arquiteto para fazer o projeto desse lugar, né? Então, o primeiro caminho mais fácil é ter o projeto, porque esse projeto precisa tramitar na vigilância. Hoje nós temos uma legislação que fala, né, que todo processo de alto risco, quando tem essa classificação, ela necessita de aprovação do projeto. E dentro disso, eu aprovo o projeto, eu preciso ter um local específico para ter esse abrigo de resíduos que você vai precisar descartar e entender como que eu quero que seja esse consultório. Vai ter só uma sala? Vai ter mais pessoas? Então, tudo isso precisa estar de acordo no projeto. Por quê? Se você faz qualquer coisa que esteja faltando, quando a vigilância chega lá para te inspecionar, e aí às vezes tem muitas coisas para você adequar, né? E às vezes aquilo que é um sonho, às vezes fica sendo meio que um pesadelo ali. Uhum. Importante, né, Merielle, colocar, bem legal que você colocou, depois de 13 anos que você tem de experiência, né, conforme você passou ali para a gente no início, Sim. Essa orientação que a vigilância dá, ela é de suma importância, né? E é importante que o profissional, o farmacêutico, né, ou qualquer outro profissional que vai atuar em qualquer outra área da saúde, sempre busque antes, né? Então, sempre buscar orientação antes, né? Exatamente para não fazer como você acabou de falar, né? De alguma maneira, depois a vigilância chegar num segundo momento e estragar um sonho, né? Exatamente, né? Então, nós estamos lá sempre de forma para orientar. E as pessoas ainda têm um estigma, né, Leide, que a vigilância meio que o bicho-papão da história. E não é. Nós precisamos estar andando juntos. Quanto mais de acordo a vigilância e essa pessoa que quer montar esse estabelecimento, ter o estabelecimento correto, menos problema ela vai ter e mais aí ela vai ter sucesso, né, no trabalho. Porque pensa bem, você acaba de se formar, né, então você vai montar um lugar ali para você, talvez com uma outra pessoa ali junto. Claro que você tem uma expectativa muito grande. E, lógico, se a gente for pensar hoje num local, num estabelecimento, nós temos vários aí em Cascavel. E como que esse estabelecimento precisa estar adequado, que na maioria das vezes não está. Para entender que, eu vou pegar essa sala aqui, não precisa de tanta reforma. Eu já tenho as áreas específicas, porque tem lugar que às vezes você pega, você não tem como puxar um encanamento, colocar uma pia, torneira e tudo mais. E aí?
né? E aí, claro que você vai se frustrar. Então, por isso é a importância. Vai lá na vigilância, liga para nós agendamos um horário, recebemos vocês, fazemos toda a explicação. Se ficar dúvidas, pode perguntar de novo. E falando sobre agora estabelecimento, existe alguma diferença nas exigências entre clínicas e consultórios de estética? Sim, essa pergunta também é bem importante. Aquilo que eu falei para você, quando a gente coloca lá no projeto, quando eu estou sozinho, né, na legislação que tem hoje, é só eu que vou atuar, vai ter um consultório só, que a gente coloca como um consultório. Você ainda consegue ter a sala de utilidades, que é uma área que você precisa para fazer a lavagem dos materiais que você for usar. E aí já vem uma outra pergunta que eu já vou colocar junto aí no meio. Tá, mas eu vou usar tudo descartável. Mas nem sempre tudo você vai conseguir usar descartável. Às vezes tem uma tesoura que você vai precisar tirar algum pontinho para quem faz fio de sustentação. Eu quero colocar uma bandeja para ficar um pouco mais bonito, para não colocar em cima daquela bancada, então eu quero ter uma bandeja. Olha, para anestesiar, eu aprendi a anestesiar com carpule no curso que eu fiz. Tem lá mais uma carpule. Ou, às vezes, esse profissional vai fazer alguma coisa na face lá do cliente, utilizou um pincel, um bolzinho. Então, tudo isso precisa ser higienizado. Então, precisamos entender que nessa classificação nós precisamos ter áreas. Então, se eu tenho um consultório só, ainda é permitido que o profissional consiga fazer isso dentro do consultório, numa distância mínima de 2 pias. Lembrando que eu preciso ter uma pia para fazer a lavagem de mãos, uma outra pia para fazer a lavagem desses materiais. Quando eu tenho 2 consultórios ou mais que 2, classifica-se como uma clínica. Então, pensa bem, você tem a sua sala, a Emanuele tem a sala dela. Não tem como cada um ter um lugar só para fazer a lavagem lá na sala do Guilherme e você ir com as suas coisas lavar lá, não dá. Então, eu preciso ter uma outra área, uma área separada para fazer a lavagem desses instrumentais, desses materiais que vocês vão utilizar. Né? Então, tem essa diferença. Então, para não ter dúvidas aqui, para ficar bem esclarecido, eu quero que você sempre lembre, consultório, eu posso ter essa lavagem de materiais dentro da minha sala. Clínica, com 2 consultórios a mais, eu já preciso de uma sala de utilidades. Agora, outro ponto-chave muito importante, porque os profissionais hoje também, eles pensam, lógico, e agregar, né, mais outros profissionais. Então, dentro da área de estética, às vezes também tem um embelezamento lá, que é o cabeleireiro, ou às vezes quem faz micropigmentação, ou a manicure. Não tem problema nenhum desse espaço estar junto. Mas aí tem uma diferença bem importante. Por quê? A manicure, ela precisa da autoclave. Se eu tenho, para vocês conseguirem entender aqui, para eu não deixar que vocês fiquem confusos, tá? A sala de utilidades, que é uma sala só, eu posso lavar esse material e mandar esterilizar fora, para que eu não tenha uma área tão grande, tá? Agora, se eu tenho um outro profissional que precisa fazer esterilização dentro do estabelecimento, a área que eu preciso ter é muito maior. Essa sala de utilidades já não é mais adequada. Aí a gente chama de CME, que é uma central de material esterilizada simplificada. Ou seja, eu preciso ter 2 salas. E essas salas também têm uma metragem, né? Minimamente 4,8 cada uma. Então, olha o quanto que acaba ficando complexo. E aí pensa bem, aquilo que eu falei lá no começo em relação a eu tenho um sonho. Não basta só eu ter um sonho, né? Porque às vezes esse sonho realmente ele pode se frustrar. Por quê? Às vezes a gente chega lá no estabelecimento, tem vários profissionais. Tem o manicure, o farmacêutico que vai fazer alto risco, tem a micro.
e aí precisa dessa sala com esterilização. E às vezes tem uma salinha minúscula que não dá certo. E aí às vezes não consegue se adequar. Então, entender a importância do conhecimento. Então, sem sombra de dúvidas, eu vou para essa área, meu primeiro momento é vigilância sanitária. Vou lá conversar, tirar todas as dúvidas, para que vocês consigam, sim, andar muito mais rápidos e não dar um passinho para frente e depois voltar para trás. Merielle, antes de passar a pergunta, né, a próxima pergunta, eu acho que é interessante também a gente colocar, né, para todos, né, quem está assistindo e aqui, né, para os acadêmicos presentes. Independente, a gente está falando de uma clínica ou consultório de estética, a gente já pensa que o pessoal vai lá para ficar bonito, ou mais bonito do que já é, né? Exato. E acaba olhando como... Não acaba olhando com tanta importância como por exemplo, sei lá, um consultório odontológico, né? Uma clínica com outro tipo de atendimento, ou um hospital. Mas a gente precisa lembrar que o consultório de estética é um estabelecimento de saúde, né? Exatamente, Então, o estabelecimento de saúde. Então, a importância disso que você está falando, né? Porque todos os materiais devem ser estéreis ou esterilizados. Ou esterilizados, né? Exatamente. E vocês, como profissionais de saúde, já precisam entender, porque às vezes vocês olham lá um espaço que está bonito, eu posso atuar aqui. Não, pera lá. Será que eu realmente posso atuar aqui? Às vezes eu já não vou entrar de gaiato num lugar ali e depois acabar, né, tendo que sair ou não dando certo ou estando num local que não é adequado a vocês. Então, ou seja, eu sou um profissional de saúde e eu preciso estar em um espaço adequado que eu possa atuar de maneira correta. Continuando nesse assunto, quais são os principais riscos sanitários observados no estabelecimento de estética? Olha, a gente, como, né, fiscal da vigilância sanitária, a gente observa muito. Então, a gente tem uma classificação. O que é risco eminente, que é aquilo que está sendo prejudicial naquele momento, e aí você tem várias formas de direcionar essa inspeção. O que é um risco eminente? É um risco que você tem agora, de imediato. Então, eu chego num estabelecimento e aí ele está com o higiênico sanitário péssimo, colocando o risco de qualquer paciente que está lá. Não tem nada de uso adequado, principalmente produtos que se utiliza hoje, que a gente pega muito, produtos que vêm de origem do Paraguai, a gente sabe, que as pessoas acabam realmente, às vezes, se iludindo naquilo. Então, isso é um risco. Então, para cada procedimento, tem uma forma que nós vamos atuar. Então, se esse risco é iminente, nós paramos no ato a inspeção ali e tomamos outro tipo de atitude. Se está muito sujo, se coloca risco demais, às vezes a gente precisa, sim, convidar esse profissional, fechar o estabelecimento, nós convidamos ele, olha, precisamos que você cancele toda a sua agenda, nós vamos dar 24 horas para você conseguir adequar e que você tenha condições higiênico-sanitárias para conseguir atender esse paciente. Porque às vezes você chega lá, realmente tem muita bagunça. Às vezes o profissional, enfim, está utilizando o tanque, serve o cafezinho lá, faz o cafezinho na pia que faz a mesma lavagem do mesmo instrumental, ou faz o cafezinho no tanque. Então, são vários fatores que a gente acaba observando que coloca em risco ou não. Agora, risco que são mais leves, que esse profissional ele possa ter um tempo de se adequar, nós fazemos o termo de intimação e a gente dá um prazo. Então, vamos pensar, você locou uma sala, ok, eu não sabia que precisava aprovar esse projeto. Então, a gente vai dar um prazo para você. Só que aí você vai ter que correr atrás disso, contratar esse profissional. Olha, o descarte do meu resíduo aqui, eu deixo dentro do banheiro. Você chega lá, às vezes, ou na cozinha, que é muito comum.
tem vários pacotes lá de lixo contaminado dentro da cozinha. Então, isso também é um risco, a pessoa precisa se adequar. Então, precisa ter esse abrigo de resíduos. E nem sempre, às vezes, tem esse local para ser construído. Pega lá uma estrutura de um prédio, que é um prédio já mais antigo, não consegue fazer isso, porque não tem espaço, não tem local, ou às vezes o proprietário não deixa fazer isso. Então, olha o quanto de dor de cabeça que esse profissional vai ter. Mas o mais importante que eu quero deixar aqui bem claro, em risco iminente, que a vigilância realmente pode chegar lá e interditar o seu consultório, a sua clínica, que você precisa ter muito cuidado, é referente aos produtos. E hoje, o quanto que a gente tem visto, né, nas mídias aí, o que tem acontecido, de profissionais que têm usado certos medicamentos, produtos, que não têm registro na Anvisa, que não são adequados, que coloca, sim, em risco a vida desses pacientes. Então, nesse momento, a vigilância atua de forma muito precisa. Se for necessário, sim, nós entramos em contato com a polícia vai até o local, a polícia também convida essa pessoa a ir para a delegacia, a prestar lá um depoimento para essa pessoa falar de onde que conseguiu esse produto, como que ele está fazendo. A gente faz uma vistoria de todos os prontuários para saber como que está sendo esse uso, para saber se alguma pessoa teve dano ou não. Muitas vezes nós já vamos para esse local com uma denúncia. Então, já tivemos várias denúncias, que o paciente passou mal na cadeira, que teve convulsão, vários fatores ali, devido ao uso de alguns produtos. Ou às vezes tomou algum tipo de medicamento que é alérgico e não sabia, que precisa ser chamado SAMU, ser hospitalizado. Então, o profissional ele também precisa estar amparado. Eu só vou usar esse produto aqui que eu tenho um respaldo. Porque senão, pensa bem, é ele que vai responder por tudo isso. Ô Meire, até já novamente, né, atrapalhando, mas eu acho que é bem importante, né? A gente tem uma proximidade grande aqui com o Paraguai, né? Muito. E assim, né? E o risco que existe, né? Você quer falar um pouquinho? Vocês têm encontrado bastante? Como é que tem acontecido isso? Temos encontrado uma quantidade, eu digo que exorbitante, que nós como vigilância não gostaríamos. Qual é o principal produto? Então, o principal produto hoje, que é a toxina botulínica, que tem o nome de Israderme, mas hoje no mercado já tem outras toxinas. Então, você precisa ter muito cuidado. E o que acaba realmente acontecendo? Que eu recebi no meu WhatsApp pessoal prints de representantes que vendem o produto e ensina, pior ainda, como burlar a vigilância sanitária. Que eles trocam o rótulo deste produto. Então, vou falar uma marca aí, sem fazer propaganda, né? Porque nós não estamos aqui ganhando nada, né? Para fazer propaganda. Dysport, que é um dos botox aí mais utilizado. Então, eles colocam esse rótulo vendendo esse outro produto. Então, o profissional, ele também precisa estar muito seguro. Primeiramente, tem nota fiscal do produto? Qual é a origem? Então, nós também pedimos um termo, nós fazemos um termo de intimação hoje. E a gente solicita, ok, eu não encontrei nenhum produto lá no teu estabelecimento que diz que é de origem do Paraguai. Mas eu preciso que você me mostre qual é o produto que você usa. Porque às vezes pode ser que lá no teu lixo que você descartou, não está ali, eu não peguei naquele momento. Mas você faz toxina botulínica, não tem problema. Então, você vai apresentar as notas fiscais de onde você comprou. Porque quem pega do Paraguai não tem nota fiscal. Então, é o primeiro passo. Segundo, cuidar com o armazenamento. Porque, às vezes, as pessoas elas vão lá, compra Botulim, na bota, tudo no Paraguai. Então, quando a gente pega o frasco, a gente já sabe que se mesmo esse produto tendo um registro aqui na Anvisa, mas lá no Paraguai você também encontra Sculptra,
Uma colega minha, eu comprei isso de um representante, vem aqui olhar, mas eu não sei, parece que eu estou achando tão estranho. Na hora que ela falou, olha, isso daqui, infelizmente, você... Falsificado. Ela, e às vezes a pessoa realmente não tem conhecimento. Então, ficar atenta, não, pera lá, deixa eu pesquisar isso aqui tem registro na Anvisa, como que é? De que maneira que eu posso me precaver? O Israderm mesmo, ele tem um selinho que é muito fácil de identificar. Então, e o que alguns representantes também faz, que eu também acabei pegando, eles tiram o rótulo para não ter nenhum tipo de identificação, que ainda é pior ainda, quando nós chegamos e encontramos isso, o peso maior que tem, porque nós abrimos um auto de infração. Nisso tudo, você tem um processo sanitário em cima disso, dessas ações que você faz que são irregulares. Então, o profissional ele precisa ter cuidado sobre isso. E esses representantes estão tirando o rótulo, mas ele vem gravado no vidro a identificação deles. Então, é muito fácil. Por mais que não tenha o rótulo, mas está lá. E às vezes o profissional, não tem rótulo, né? É um botox. Então, o Israderm é o principal botox que vem do Paraguai. Principal. Então, tomem bastante cuidado. Principalmente vocês aí que vão iniciar. Saber realmente, não, isso daqui eu não quero me envolver porque não vale a pena. Pensa bem, você tem o teu estabelecimento, igual pessoas que acabaram sendo abordadas, profissionais ali com 20 anos de experiência. E tendo esta conduta de estar usando um medicamento, um produto que no Brasil não é permitido. E pior ainda, são os riscos, agravos que esse produto faz no paciente, com necrose, o lesionamento. Então, isso é o pior, porque você não sabe o que vai acontecer com esse teu paciente. Você não sabe como foi a produção, né, Meire? Muitas vezes não se sabe o que tem na constituição, né, do produto, na composição do produto. Então, é difícil realmente, né? Como é que você vai garantir qualidade? Né? E eu até lembrei agora que eu quero relatar de um rapaz que eu peguei no estabelecimento que ele acabou falando, não, eu uso mesmo. Só que minha única reação que eu tenho só me dá feridas na boca. Então, ou seja, ele já sabia que esse produto é um produto ilegal, que sim, ele tem riscos, mas para ele o único risco que causou de quando ele fez foi feridas na boca. Então, pensa bem, a pessoa ela já sabe, olha o risco que ele está correndo. Então, nessa aplicação, foi só uma ferida. Mas e a próxima aplicação? Se ele tem uma parte do rosto que necrosa, né? Na proximidade aqui dos pés de galinha, aqui, você já pensou se isso necrosa? Então, as pessoas elas precisam estar totalmente atentas. Hoje as pessoas elas têm uma informação muito mais ampla. Então, não só para quem é profissional, mas também para o usuário que vai lá, que tem essa intenção realmente, por estética, o que eu quero? Eu quero aperfeiçoar mais essa minha beleza. E às vezes se entrega na mão desse profissional e também acaba lá acontecendo horrores. Então, o profissional precisa, estar amplamente seguro, porque o que eles gostam mais do Israderm? Pelo lucro que eles têm, porque o valor é a metade do produto. Então, se hoje você paga X, você pagando metade disso, o teu lucro vai lá, é muito maior. Muito maior. Mas é algo que realmente não vale a pena. É um risco muito grande, É um né? risco, exatamente. Mas em relação sobre a atuação do farmacêutico na área da estética, como que a vigilância vê isso? Olha, para nós é indiferente essa atuação do farmacêutico, desde que ele esteja amparado. E hoje, o que o Conselho de Farmácia solicita para atuar na área de estética? Pós-graduação. E o que o profissional necessariamente pode fazer, então o Conselho de Farmácia está lá bem específico. Então, nós, como vigilância sanitária, nós não vamos interferir diretamente no procedimento que o profissional vai fazer. Porque é ele que tem que saber, ele que tem que estar seguro. Olha, além do Botox,
mais eu posso fazer? Eu posso fazer fio de sustentação, eu posso fazer preenchimento labial, eu posso fazer queixo. Então, o conselho, ele já dá lá aquela lista do que o farmacêutico está apto a fazer. E quanto a isso, apresentando essa documentação, então, o diploma da graduação, a especialização em esteta, está tudo bem. Para nós está tudo certo. E ele, lógico, inscrito no conselho, sendo o RT da onde ele vai atuar. É o que nós solicitamos nesse momento. Inclusive, é importante colocar, né, que essa é uma área relativamente nova para o farmacêutico, né? E assim, né, diferente do que a gente via antigamente, que era uma classe específica, né, hoje, além do farmacêutico, outros profissionais também. Eu sempre acho interessante colocar a seguinte frase, né, junto com a possibilidade, junto com a oportunidade, vem a responsabilidade, né? Porque assim, eu, como farmacêutica, eu quero fazer Botox, né, aplicação da toxina botulínica. Mas eu sei fazer isso, né? Eu tenho habilitação para isso, o meu conselho me autoriza a fazer isso, né? Acho que independente de qualquer coisa, além da habilitação, eu preciso também ter capacitação para isso, né? E a vigilância vai observar isso, né, Mirielle? Sim, com certeza. É um dos documentos que você pediu para mim, Guilherme, no início, que nós solicitamos. Entre o projeto básico arquitetônico, a capacitação desse profissional. Para nós é independente do que ele queira atuar. O que ele quiser fazer, bom, mas então você precisa comprovar que você está habilitado a fazer isso. Se você comprova, se o teu conselho te dá esse direito, e lógico, a gente sempre precisa entender que nós, profissionais que estamos lá, independente da área que seja, esse conhecimento ele nunca para. Porque as técnicas vão mudando, os produtos vão se atualizando, então precisa estar sempre nesse conhecimento. Até mesmo hoje de Botox, já não se fala da mesma forma do que se já dizia lá atrás, já mudou muito. Então esse profissional ele tem que estar o tempo inteiro se capacitando. E interessante também, né, Meire? Porque assim, o indivíduo, a pessoa, né, o profissional, ele tem que se formar, então fazer a graduação, terminar a graduação, no caso do farmacêutico, né? Claro, e outros profissionais têm suas regras também, de acordo com o conselho, né? Mas aí ele precisa fazer uma pós. E daí, durante o tempo que ele está fazendo a pós, ele já pode começar a realizar a aplicação de Botox e tudo mais? Não pode. Tem que lembrar aí que precisa estar com a pós completa. Finalizada. Finalizada. Porque os profissionais, entende-se que, ok, comecei a fazer um curso, fiz lá 10 horas de aplicação Já posso. botulínica, já posso. Não dá. E isso é algo que nós encontramos muitos profissionais fazendo isso. Então, também é outro cuidado que esse profissional precisa ter. Por quê? Porque isso ele também corre um risco de processo sanitário. E o que nós fazemos? Encontramos lá o profissional que ele está atuando de forma ilegal, que ele não tem essa capacitação, nós direcionamos ao conselho e colocamos profissional fulano de tal está sem essa capacitação, não está habilitado ainda e está exercendo esse tipo de procedimento. Cabe ao conselho, e é o conselho que vai lá vistoriar e tomar as medidas cabíveis necessárias. Até mesmo quando aquele profissional, a gente chega lá, sabe que dentro da grade que ele está autorizado a fazer e ele faz outras coisas, nós também não atuamos lá como profissional, mas nós falamos, olha, nós direcionamos um ofício diretamente com o teu conselho, e aí o teu conselho que é com ele que você vai se ajustar, para que você realmente consiga, sim, entrar em um acordo, se capacitar e o que você puder fazer, consiga fazer perfeitamente. Na questão da documentação, que a gente falou um pouco antes, quais são os documentos que você acha indispensáveis para a gente manter um consultório de estética? As documentações do profissional, aquilo que a gente colocou dentro da área de estética, diploma, pós-graduação, o RT, que também é esse registro de responsabilidade técnica dentro do conselho dele. E aí as outras documentações, nós vamos pedindo à medida que nós vamos fazendo a inspeção. Então, vamos lá, projeto básico arquitetônico, plano de gerenciamento de resíduos.
E lembrando que hoje nosso plano de gerenciamento de resíduos, ele está muito simplificado e muito fácil. Você consegue fazer diretamente no site da prefeitura. Então, você entra no site da prefeitura, clica lá no link e só coloca o que você produz. Então, hoje está muito mais fácil para fazer. E aí, depois você tem esse protocolo que a gente aceita a apresentação desse protocolo até que ele seja aprovado. Porque, lembrando que tanto o projeto quanto o plano de gerenciamento de resíduos de saúde, eles precisam estar aprovados. Então, você protocola, mas você tem que passar todos os passos que o engenheiro ou arquiteta do nosso setor que vai avaliar, que vai aprovar. E aí, depois que você vai ter esse material que você também vai apresentar para a gente. Mas como a gente sabe que essa documentação demora um pouco, então a gente ainda aceita esse protocolo, mas aí a gente também dá um prazo para que você apresente esses documentos aprovados. E aí, manutenção dos equipamentos, que tem profissional que vai trabalhar com muito equipamento, outros profissionais não vão trabalhar, mas aí se você trabalha com equipamento, você precisa fazer a manutenção preventiva dessa documentação, Você precisa apresentar para nós limpeza da caixa d'água. Em relação ao ar, os ar-condicionados, também nós solicitamos a limpeza e hoje nós temos uma legislação, né, Leide? Que acima de 60 mil BTUs, você precisa ter um programa de controle. E aí a gente também explica como que você precisa fazer esse programa, ou seja, essa limpeza ela precisa ser mais frequente. Então, tudo isso é essa diferenciação. Se eu tenho lá um consultório, se eu tenho uma clínica, claro que uma clínica vai ter muito mais ares condicionados ali, não é mesmo? E aí você também vai ter que saber, eu preciso fazer esse programa, não preciso fazer esse programa. Então, tudo isso, você precisa ter esse conhecimento para estar ajustados. Mas, de primeiro momento, esses são um dos principais documentação que você precisa apresentar. E hoje, lembrando, também a gente tem um outro modelo do PPRAMP que nós solicitamos para esse profissional, para ele saber como que faz em relação sobre o fluxo de acidente, com material biológico ali, para que ele saiba quais os passos que eles precisam ter. Se ele se perfurar, né, Miriam? Isso, se ele se perfurar, como que ele pode dar esse encaminhamento. Então, acredito que esses são os primordiais, básicos. E aí, claro, cada consultório, ele é único ali. Tem um que tem um tipo de decoração, e aí a gente precisa olhar para essa decoração. Se aquele estabelecimento lá, ele tem cortinas ou não, se a gente vai pedir impermeabilização. Então, isso vai depender de cada inspeção. Mas, basicamente, de documentações principais, creio que seja isso. Uhum. E é necessário ter licença específica da vigilância sanitária para cada tipo de procedimento realizado? Não. Tenho dentro dessa classificação, que é o KNAI, tem o KNAI lá de estética. A não ser que dentro do estabelecimento tenha outros tipos de profissionais que fazem mais coisa. Mas se é só o profissional farmacêutico que vai atuar em estética, ele vai colocar aquele KNAI de atividade de estética. A não ser, vou dar cursos, tenho mais outra coisa agregada aqui no meu trabalho. Aí sim ele vai condicionar outros KNAIs ali. Mas não precisa ter específico, porque esse engloba. Daí, quando você joga ele lá no CONCLA, você consegue abrir e ver, olha, de atividade estética, engloba esses... Agora me fugiu a palavra que me ajuda, Leide. São as atividades, Isso, né? essas atividades, exatamente. Essas atividades que você pode estar exercendo ali. É que quando ele, só para fazer um adendo, né, que Isso. quando ele abre uma empresa, né, Meire, ele já escolhe, né, quais são as atividades. E uma delas, no Isso. caso da estética, tem atividade específica, né? Tem atividade específica. E daí é para isso que é licenciado, né? Exatamente. Hoje vocês não colocam as atividades dentro, né? Botox, Não. né? Isso não vai na Não tem licença, especificado, não. Dentro da atividade de estética é permitido.
E aí o que diferencia, porque entre cabeleireiro e manicure, que se tem o outro KNAI, é que para profissionais de saúde, que Como são farmacêutico, né? que são farmacêutico, enfim, outros lá, vamos dar um exemplo, fisioterapeuta, engloba a atividade de estética. Já não entra mais essa classificação que seria embelezamento, né, de cabeleireiro e manicure. Então, serve somente essa atividade aí de estética. Entrando um pouco no assunto da fiscalização e regularização, como que um farmacêutico pode se preparar para uma inspeção da vigilância sanitária? Eu acho que isso é uma das maiores preocupações ali, porque todo mundo acaba ficando um pouco com receio do fiscal, tendo medo. Como que vai ser? Ai, será que esse fiscal aqui vai ser brabo? Não. Aí eu posso garantir que não. Nosso modelo de vigilância sanitária tem evoluído muito. Então, a gente quer que esse profissional, nosso desejo, eu sempre falo, minha alegria é que se eu pudesse já vir com a licença sanitária na mão. Esse profissional, ele já tem esse autoconhecimento, saber que precisa ter o projeto, está com o projeto aprovado, está com o plano de gerenciamento de resíduos, com toda a documentação, com a pasta. Né? Então, vocês que vão iniciar agora, eu vou montar a pasta da vigilância sanitária, com os POPs adequados. Mas esse daí que eu acabei esquecendo, né? Os POPs, que são necessários de todos os procedimentos que você faz dentro do estabelecimento. Então, mantenha uma pasta com toda essa documentação para que você não fique perdido. Porque o profissional, ele inicia essa atividade, mas é ele que vai fazer tudo. Geralmente é ele que vai marcar as consultas, até ele iniciar, se ele abrir esse estabelecimento sozinho. Então, é muita coisa para ele fazer e ali acabar gerenciando. E, às vezes, nesse meio do percurso, do caminho, fica um pouco perdido. Não, então eu vou ter a pasta da vigilância sanitária, eu vou colocar todas as documentações e o que está faltando? O que é mais? E nós montamos, né, Leide, um checklist para quem quiser acessar. Então, tem um passo a passo lá que você vai ticando. Bom, isso daqui eu já fiz, isso eu fiz. No curso que foi em 2023 que fizemos? 2023. 23, nós montamos esse checklist, disponibilizamos, e alguns profissionais, foi tão importante isso, que nós chegamos lá, ele apresentou, e ele falou, olha, ficou tão mais fácil, né, porque agora eu sabia de cada área, foi feito o projeto, eu tenho o DML, que é separado, não está junto com a copa, eu tenho a minha copinha, porque eu quero oferecer um cuidado a mais para esse meu cliente. Então, através desse checklist, a gente chegou lá e estava tudo, 100%. E aí, a única coisa que nós fazemos é alguma orientação ou outra que às vezes precisa fazer ali naquele momento. Então, fica muito mais tranquila. Então, para que esse profissional esteja preparado, é buscar esse autoconhecimento. O que é de importância, o que é necessário. Tem esse checklist lá por todo o tempo. Volta e meia, deixa eu ver o que está faltando. Passei, por mais que eu tenha essa licença válida por 1 ano. A cada 2 meses, deixa eu ver se está tudo certo. Deixa eu abrir as minhas gavetas aqui, como você realmente fosse um fiscal. E se está tudo certo, se eu não tenho nada fora da ordem aqui, para que você mantenha. Porque o que às vezes a gente acaba notando? Que o profissional, ele deixa esse consultório arrumado para quando vai receber a visita. E essa não é a nossa intenção. Esse consultório, ele tem que ficar todo o tempo nessa forma. Então, ou seja, vocês vão aprendendo a trabalhar da maneira correta. Não, olha, esse resíduo aqui eu tenho que jogar no pérfuro, eu não posso jogar no químico. Mas por que eu não posso jogar no químico? Qual é essa classificação? Por que eu preciso ter o abrigo de resíduos? Entender todo esse processo. Porque às vezes o profissional acha, não, a vigilância pede muita coisa, né? Mas tudo tem um embasamento e o porquê daquilo que nós estamos solicitando. É bem importante também você colocar isso, né, Meire? A questão do checklist.
né? E essa necessidade que o farmacêutico, o profissional, tem de ele conhecer o estabelecimento dele, ele verificar o que não está de acordo, né? Exato. Porque hoje a legislação, por mais que não exista uma legislação específica da parte estética, né? Vocês estão Sim. trabalhando, você comentou comigo, né? Exatamente. Mas, assim, por mais que não exista uma legislação específica, existem as legislações que são aplicáveis, né? Então, assim, a gente também, lembra aquela frase que nós falamos agora há pouquinho? Então, antes, né, junto com a possibilidade, vem a responsabilidade. Então, assim, não adianta eu falar, eu quero ser... Eu vou abrir um consultório de estética, tá? Mas o que eu preciso? Né? Buscar um local adequado, com uma estrutura adequada. Eu preciso saber quais são os documentos, minimamente, né? Que eu vou precisar ter, tanto para apresentar para a vigilância, mas principalmente que vai me garantir qualidade, né? Preciso estar qualificada em relação aos procedimentos que eu quero realizar. Então, esse tipo de coisa, tudo é importante, né? A gente sempre tem que, né, bater nisso, porque assim, você precisa, a partir do momento que você assumiu a responsabilidade por aquilo, você não vai poder mais poder falar assim, eu não sabia, né? Não existe isso, né? Exatamente. E a responsabilidade, ela é individual. Então, esse conhecimento, cada um precisa buscar. Não tem outra forma a não ser buscando isso. E lembrar sempre, é o teu nome que está em jogo. Né? Então, é o teu nome que está em risco. Então, não queira deixar que isso estrague, porque às vezes você recebe lá uma boa proposta de um bom local. Venha ser o meu RT aqui. Mas será que essa clínica ela está adequada? Como que você está lá colocando o seu nome? Você está se sentindo seguro? Está seguro? Você sabe se realmente está tudo certo e você não vai ter prejuízo? Então, isso também é importante. Leonardo, vamos fazer a última pergunta? Você pode falar qual a maneira certa de fazer o armazenamento dos produtos cosméticos e dos produtos no consultório? Então, vamos lá, né? Entender. Vamos pensar aqui, primeiramente, no Botox. Você precisa ter um refrigerador, termohigrômetro, uma planilha de leitura dessa temperatura. Então, você precisa acondicionar bem esse material. E todo produto também, ele está lá específico, conforme o fabricante. Então, mais importante é observar o que esse fabricante coloca. Vamos pegar o Botox, que é o menos 4 graus que ele precisa estar lá. Essa temperatura que você tem do seu refrigerador. Lembrando que é refrigerador. Não é alguns lugares que nós vamos, não sei se você já encontrou, Leide, aquela geladeirinha pequenininha, não sei como que é o nome, que não dá para ser, então tem que ser. Vocês já viram que existe uma geladeirinha desse tamanho já. assim? É aquela que você abre, ela está sempre lá cheia de água, então aquilo lá não serve. Então, você precisa realmente ter minimamente ali um frigobar, esse termohigrômetro para você conseguir fazer essa leitura. E outros medicamentos ou outros produtos cosméticos, você olha ali na rotulagem. O que esse fabricante aqui indica? Qual é a melhor forma de armazenamento? Né? Que é o mais correto. Porque a gente também vai respeitar aquilo que o fabricante está colocando. Né? Isso mesmo, gente. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu acho que a gente podia fazer que conselho você daria a um farmacêutico que deseja atuar com a estética, da forma ética e segura? Olha, eu sempre desejo muito sucesso assim aos profissionais, porque aquilo que eu coloquei lá no começo, todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um desejo. Claro que esse profissional, ele quer sim, além de ser bem visto, de colocar esse nome, lembrando sempre que você batalhou tanto por isso, estudou tanto, vocês estão aí ralando, não sei qual é o período que vocês estão, mas vocês sabem quanto é custoso. Então, não joguem isso fora de qualquer maneira. Então, o autoconhecimento, estou seguro, se eu não conheço esse produto, eu vou pesquisar. Se eu não sei se essa empresa está adequada para eu trabalhar, porque no momento eu não vou abrir o meu estabelecimento, tenha certeza daquilo que você está colocando nos seus pés, com segurança. Quanto mais seguro, mais confiança você vai ter como profissional. Então, imagina se às vezes você começa a atuar e acontece qualquer coisa. Você também acaba deixando de se sentir seguro e confiante.
Então, isso é o mais importante para que esse profissional realmente possa trilhar um caminho aí de muito sucesso. Então, ou seja, eu tenho que ter esse conhecimento sobre as coisas. E, claro, continuar aí nessa capacitação sempre, porque eu acredito que cada vez mais, principalmente aí no mundo da estética, cada dia tem um produto novo ou um equipamento novo. Quando você menos pensa, nossa, já tem esse produto? Nossa, mas já saiu, né? Quando a gente fala de equipamento, hoje nós falamos de tecnologia. Mas já mudou essa tecnologia que passa lá no teu rosto, isso daqui já não traz tanto resultado, agora tem isso aqui de novo. Então, estar sempre neste conhecimento, se atualizando, para que você seja, assim, um profissional de referência. Ô, Meire, também acho interessante a gente colocar que, acho que independente de qualquer coisa, né, o farmacêutico ou qualquer profissional da área da saúde tem que entender que ele não tem que organizar o estabelecimento, ou organizar os documentos, ou estar qualificado, ou ter uma área adequada para mostrar para fiscal, né? Não é você que vai chegar lá que vai querer apontar defeito. Na verdade, diferente do que as pessoas acham, né? Pelo menos, né? É assim que a gente, né, em conversa, a gente sempre tem isso. O fiscal, quando ele não sai com o objetivo de prender todo mundo, né? É o que as pessoas acham, né? Exatamente. E aí, você falou isso, eu lembrei uma certa vez que eu estava numa inspeção, e aí o proprietário disse para mim o seguinte: espero que esteja como você quer. Eu falei: não sou eu que quero. Tem realmente uma legislação. Imagina se não tivesse essa legislação. Mas você precisa pensar: sou eu que estou oferecendo esse serviço. Se você fosse colocar alguém da sua família, você gostaria de usar um produto que poderia trazer um prejuízo? Legal essa tua fala. Né? Você gostaria de usar alguma coisa que você sabe que possa prejudicar essa pessoa que você ama tanto de alguma forma? Creio que não. Então, é o pensamento maior que cada profissional tem que ter, independente de quem o atender. Pode ser minha mãe, pode ser a pessoa que eu mais amo, ou qualquer outra pessoa que é a primeira vez que está vindo aqui. Eu tenho a plena consciência e segurança que tudo que eu estou fazendo não burla nada. Então, eu não vou trazer esse prejuízo. É deitar a sua cabeça no travesseiro e saber que eu fiz o meu melhor e eu fiz o que é correto. Porque as pessoas nessa gama aí de ganhar esse espaço acaba se perdendo e esquecendo que o mais importante é isso. Nada vale a pena. Você pode ter construído aí, que nós já vimos quantos profissionais, um império, um nome, em questão de meia hora, se você faz qualquer coisa errada, tudo isso desmorona. Então, lembre-se sempre, sou eu que estou aqui, eu vou fazer o melhor e, principalmente, ter essa consciência limpa e tranquila disso. Eu faço o meu melhor sem causar nenhum dano. Riscos podem ter? Claro que pode. É normal você aplicar um produto em alguém, vamos pensar lá no ácido, que é fácil de alguém ter uma alergia, alguma reação, é possível. Mas, mesmo que você está usando um produto que você sabe que aquele produto, olha, eu vou ligar aqui e vou dizer que esse produto, porque você tem esse respaldo. Então, você está usando algo que você pode ter também esse respaldo de garantia. Não minimamente pensando no fim maior ali que é lucrativo. As duas coisas, obviamente, precisam existir, mas principalmente essa responsabilidade nesse profissional que vai estar lá executando da melhor maneira possível. Acho que uma fala muito importante, até para nós finalizarmos aqui, né, o nosso PharmaCast, é exatamente isso, né, a responsabilidade, é o que você gostaria que fizesse para você, né, como você gostaria de ser tratado.
Acho que se nós observarmos dessa maneira, né, a gente consegue pensar também no outro como, né, como eu devo tratar. Então, como eu quero ser tratado, então, se eu quero ser tratado dessa maneira, eu também devo tratar bem. Né? Usar Exatamente. produtos com qualidade, fazer, né, utilizar, executar técnicas com qualidade. Acho que é bem importante essa tua fala final. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Merielle, te agradecemos imensamente. Agradeço também novamente os acadêmicos. Segundo ano eles estão, terceiro Que período. Né? Ainda estão no início da jornada aí, mas passa bem rápido, né? E a gente sabe que realmente a área da estética é uma área bem procurada hoje, né? Pela maioria, por grande parte dos profissionais, principalmente da área farmacêutica. Né? Dos meninos também, então, antigamente a gente via que era uma área bem feminina, né? Que as mulheres buscavam mais, assim como existiam mais profissionais da área feminina, né? Mais mulheres atuando. E hoje a gente vê bastante homens também, né? Muito. Tanto Eu homens. acredito que está de igual para igual. É, né? E buscando também, né, Meri? Buscando também. Todo mundo quer ficar bonito, todo mundo quer ficar jovem. E eu também quero desejar para vocês que estão aí iniciando, que ainda tem um longo período aí, todo sucesso, que vocês consigam, sim, desfrutar da melhor forma possível. E na hora lá que estiver formados, né? Olha, eu já sei qual é esse caminho que eu preciso buscar e vou buscar esse caminho com total segurança. Tá certo, gente. Muito obrigada. Agradeço pela presença de todos, pela audição de todos. Espero que realmente a gente tenha conseguido trazer aí algumas informações importantes. O assunto ele é bem vasto, né? Existe uma informação, muitas informações a respeito da área da estética, aí, tanto para profissionais farmacêuticos como para outros profissionais. Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que, né, o básico, bem feito, tem que ser feito sempre, em todos os momentos, sempre pensando em tratar bem o paciente, trazer qualidade e minimizar risco. Um abraço a todos, até a próxima.